E sem contar os impactos daí da porta para dentro do condomínio, né? A quantidade de pessoas circulando, a quantidade de fluxos de entrega, a quantidade de fluxos de informação, a quantidade de infraestrutura. E é uma tendência que é meio irreversível. Os melhores bairros estão mais caros, eles são melhores para se morar e você vai ter prédios maiores, né? Com mais gentes ali. Amigo síndico, estamos de volta para mais um O Perito Podcast. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Hoje mais um programa relacionado com a verticalização dos condomínios e de novo estou tendo assim a maior satisfação de encontrar aqui o Alexandre Galvão. Tudo bom, Alexandre? Tudo bem, Ansel? Prazer estar aqui com vocês de novo. Alexandre, para a gente começar a falar sobre esse assunto de impactos invisíveis, tá? Como que um condomínio adensado, cheio de gente, ele é impactado? Como que essa massa condominial afeta o dia a dia das pessoas? O condomínio, embora a ideia muitas vezes leve a isso, ele não é uma ilha, né? Ele está ali com seus vizinhos, né? Com os outros condomínios. E o bairro como um todo, ele sofre muito esses impactos, né? Desde a oferta de vans escolares, oferta de serviços, enfim. Isso ali na vizinhança, né? Os horários de chegada, né? De saída dos carros daquele bairro, os horários de chegada. Que meio que eles coincidem, né? Tanto os horários das vans que levam as crianças para a escola, como as pessoas que vão trabalhar. Tem uma outra exceção, mas em geral os horários são os mesmos. Né? Sim, sim. E vai ter ali também as creches, as escolinhas que também chegam com as crianças todas no mesmo horário, enfim. E quanto mais gente, mais trânsito, mais fluxo, né? Isso são os impactos no bairro, né? E sem contar os impactos daí da porta para dentro do condomínio, né? A quantidade de pessoas circulando, a quantidade de fluxos de entrega, a quantidade de fluxos de informação, a quantidade de infraestrutura que é necessária ali, né? E é uma tendência que é meio irreversível. Os melhores bairros estão mais caros, eles são melhores para se morar e você vai ter prédios maiores, né? Com mais gentes ali, com mais pessoas ali. Isso é inevitável também, né? Não, é inevitável, isso não é algo que acontece só aqui, então você pega as outras capitais, as áreas centrais, principalmente, né, o centro expandido. Pensando numa coisa prática, por exemplo, olha, eu fiz recentemente um trabalho num condomínio muito grande, aqui em Guarulhos, inclusive a síndica veio aqui no meu programa, ela é uma pessoa fantástica e tal. E nesse condomínio, que são muitas, são 17 torres, né? Eu fiquei um dia espantado com uma coisa que eu vi lá dentro. O que é? Uma praça dentro do condomínio só para as vans escolares estacionarem e receber ou deixar as crianças. Ou seja, o condomínio achou uma área para as vans estacionarem lá dentro, uma pracinha mesmo, né? Então, a minha pergunta é assim, eu acho que um síndico nessa hora, que ele está olhando, está de frente, está administrando um condomínio com muitas pessoas, com muitos condôminos, muitos apartamentos, né? Ele tem que, de repente, ficar de olho nas coisas daquele bairro, nesses horários, nessas coincidências de serviços, para poder adaptar o condomínio dele da melhor maneira que ele puder. Sim, sim. Assim, a gente até já conversou sobre isso em outras oportunidades. O síndico, cada vez mais, ele tem que administrar uma série de situações, né? O condomínio, internamente, ele funciona como... Ele tem operações que acontecem ali dentro, como uma empresa, né? A chegada desse certo tipo de fluxo, a saída, né? O horário de saída de manhã dos carros, né? O tipo de cancela, o tipo de portão que vai ser implantado, tem um impacto, né? Num condomínio. A gente teve também, há uns tempos atrás, também um condomínio de mais de 20 e poucas torres, né?
onde a gente teve que fazer um estudo de portaria, o tempo de abertura do portão tinha um impacto absurdo na fila que ia se formar ali dentro daquele condomínio, né? Ou então, fora, para entrar. Ou fora também, né? Depois para entrar. Então, enfim, o síndico ele precisa, como você bem salientou, prestar atenção, né? Como um administrador presta nas operações que está acontecendo ali naquele condomínio, nos fluxos, o que está acontecendo, e usar da criatividade, né, se apoiar também em profissionais, para tipo, olha, eu tenho esse problema, como é que eu resolvo, né? É comum, a gente que trabalha bastante com condomínio, às vezes o síndico ele não tem naquele momento a visão de como resolver, mas a gente já resolveu algo similar em outro condomínio, né, em outro momento. Então, enfim. Não, então eu acho que aí o síndico ele precisaria ter também uma, vamos chamar de dose de humildade, né? Para reconhecer que chamar um profissional que possa auxiliá-lo em resolver umas questões desse tipo, como, por exemplo, o tempo da abertura da cancela, o tamanho da clausura de veículos entre fechar uma porta ou abrir a outra, para também não formar filas, para não ficar... Enfim, para não perder questões de segurança, mas também não atrapalhar a vida das pessoas. Sim, essa parte também, na parte de veículos, é muito, né, é simples a gente ver, mas lembrar também que tem o fluxo de pessoas, né? Então, o fluxo de moradores está separado, às vezes, do fluxo de entregador, né? Você dá condomínios, hoje, esses mega condomínios, você tem uma quantidade de crianças muito grande ali dentro, né? E crianças, elas demandam, né? Demandam espaço, enfim. E você tem, às vezes, no mesmo condomínio, o idoso, né? Que tem um tempo de deslocamento, certo tipo de demandas, e você tem a criança, né? Ali dentro do mesmo condomínio. Então, e isso tudo... começa a atingir uma escala com o tamanho atual dos condomínios que não dá mais para a pessoa que é leiga tentar resolver, né? Ela até consegue, mas até um certo limite, né? Tem certas coisas que daí já começam a entrar em aspectos técnicos. Não, e existe também a questão de ser cada vez mais profissional. Sim. Não é? De entender que ali não é só chegar e ser síndico, tem que... Não, é normal, né? A gente está aqui, né? Nesse estudo tem operador de som, operador de câmera, né? E cada um está cuidando ali do que sabe melhor, né? Não tem como, né, você saber. Então, eu acho que o síndico, cada vez, mesmo que ele não seja um administrador, ele não tenha a formação de administrador, que ele procure se qualificar nesse aspecto como administrador, porque ele vai ter que administrar ali uma série de situações. Olha, isso aqui no Conde TV, que é um reduto de síndicos profissionais, que é o que a gente mais mexe aqui, né? E isso que a gente está conversando é extremamente importante, porque mostra realmente a necessidade do síndico se profissionalizar, se preparar para uma situação que ele pode ser que encontre ou nesse ou no outro, ou, enfim, vários condomínios e tal. Ele vai chamar o profissional necessário para cada momento. Então, por exemplo, essa questão de reorganização de vagas, acessos, a gente é muito chamado em condomínios desse porte, né? Às vezes para fazer reorganização de estacionamento, reaproveitamento de áreas, né? Aproveitamento, às vezes, condomínios mais antigos, da década de 70, 60, onde a gente tinha ainda o apartamento de zelador, que hoje, né, não é utilizado, então, mas hoje você tem uma demanda, às vezes, para um espaço de escritório, para ser, por causa do home office, aí pós-pandemia, enfim... tudo isso demanda ali um auxílio profissional, né? Ou até para alugar aquele apartamento para entrar um dinheirinho para o condomínio também, exatamente, né? Também não só para alugar depois o apartamento, mas o próprio valor daquela unidade, né? Então, as pessoas têm demandas, as pessoas têm que, né, precisam trabalhar, as pessoas têm filhos, as pessoas
elas querem entrar num condomínio confortável, né? E quanto melhor está a condição do condomínio, o reflexo é direto, não só no valor da unidade, quanto no tempo de venda mesmo. Você pode ter, da porta do seu apartamento para dentro, um apartamento perfeito, lindo, todo mobiliado, que acabou de ser reformado. Se o condomínio inteiro, como um todo, não acompanhar, aquele apartamento ele vai ser desvalorizado, ele vai demorar mais para vender. Alexandre, a gente falou assim, oferta de prestação de serviços. Eu lembrei de um negócio importante, que muitos condomínios hoje têm mercadinho dentro do condomínio, tem feirinhas que uma vez por semana, alguns têm uma mini padaria. Isso eu acho incrível como que as coisas acabam acontecendo. E isso, na verdade, não é uma criação, não veio da cabeça do síndico. As empresas, as padarias, os mercados, tal, eles descobriram esse nicho que era importante abastecer o pessoal no próprio condomínio para que eles não saiam. É uma espécie de loja de conveniência lá dentro, né? Sim, né? Sim. Então eu acho que é importante também ficar com um olho nisso, um radar ligado. A gente até conversou aqui num outro programa sobre o walking distance, né? Daquela coisa de você fazer tudo ali perto, enfim. E é interessante você ter falado nisso, que repara que os grandes hipermercados que tinha antes, que você ia de carro para fazer, eles estão minguando também nos bairros, né? Eles estão sendo substituídos pelos mercadinhos, pelos mercados minuto, enfim, né? E essa tendência dessa diminuição de ter ali mais próxima é a mesma tendência que está fazendo também com que haja um corner, um box, né? De uma padaria, de um supermercado, dentro do próprio condomínio, né? Mas, claro, tem condomínios que às vezes tem apenas um, tem condomínios que tem vários, em vários pontos do condomínio, né? Assim como a gente tem um planejamento de cidade, é interessante que também essa localização, como um shopping, né? Como uns quiosques de um shopping, enfim, eles sejam planejados, eles tenham ali as áreas corretas, enfim, para você não simplesmente abrir uma porta de venda dentro do seu condomínio, mas você criar um espaço ali de convivência, um lugar agradável também para ter, né, um encontro ali, enfim, né? Você falou assim, en passant, em um outro assunto, a questão de vagas de estacionamento, né? Isso aqui é uma coisa que gera conflitos assim a toda hora, sim, né? Sim. Estacionamento e criança, né? Vaga de estacionamento e criança. Os 3 Cs, carro, cachorro e criança. Sim, os grandes problemas dos condomínios, né? Agora, com relação às vagas específicas, né? Então a gente tem algumas modificações. Primeiro, os condomínios que são mais distantes dos centros, as pessoas dependem mais de carro. Os condomínios que estão mais servidos de infraestrutura de transportes de massa, de metrô, etc., o carro já não é tão essencial. E você falou que você ajuda a planejar. Como é que é o trabalho disso? Existe uma questão que é necessário pensar, porque a questão do transporte através de veículo, transporte individual, né? Como você falou, um condomínio mais afastado, a gente vai ter que resolver muito mais questão de vagas ali dentro do próprio condomínio. Sim. Às vezes, reordenação de vagas, isso é complicadíssimo. Às vezes, condomínios mais antigos, a gente consegue até, numa otimização de vagas, ganhar espaço para depósitos, enfim, né, que hoje também é muito... depósitos individuais para cada morador e tal. Então, esse é um aspecto. Mesmo os condomínios que estão em áreas muito bem servidas de transporte público, a gente estava conversando no café ali fora a respeito disso, tem muitos condomínios que, inclusive, não têm vaga para todos os apartamentos. Esses mais novos, né, de estudo e tal. Mas isso não quer dizer que ele não tenha que lidar com o fluxo de veículo, claro, do transporte, porque você tem o Uber chegando, você tem, né, os transportes de aplicativos chegando ali também. E por mais que isso pare na calçada, dependendo do porte do condomínio, você tem que ter vagas de visitantes. Então, enfim, às vezes você tem que trabalhar a vaga de visitante, a vaga temporária, que é feita ali por alguns minutos, alguns instantes, a vaga de entrega,
né? Às vezes você tem que trabalhar as vagas internas, né? As vagas privativas de cada morador dentro do condomínio. Não, isso aqui é incrível. Eu estava num condomínio ontem, aqui no Itaim, e eles vão fazer uma reforma de portaria, de toda a frente do edifício, né? E eu vi um negócio interessante. Eles vão criar uma área na frente, na parte de dentro do condomínio, para dentro da grade, né? Onde hoje tem uma jardineira, vai ser colocado bancos e tal. Para quê? Você esperar o Uber. Para você não ficar na calçada com o telefone sujeito a ser roubado, né? E você ficar dentro de uma área segura, dentro do condomínio, até o carro que você chamou chegar. Né? E lembrando, quando a gente fala de um condomínio ali de 24 apartamentos, 48 apartamentos, esse fluxo de pessoas esperando o Uber é tranquilo. Quando você fala de um condomínio, às vezes, de 2.000 apartamentos, mas isso é muito raro. O Copan tem mais apartamentos que isso, né? É um condomínio antigo, muito conhecido em São Paulo. Mas hoje é comum condomínios de 600 apartamentos. Até onde você vai pegar o Uber, muitas vezes você tem que ir para a quadra do lado, porque já teve caso ali de ter vários Ubers para cá. Então tem sim uma tendência de trazer essas áreas de espera para dentro. E outra, lembrar sempre também do idoso, né? Uma coisa é você, né, esperar o Uber ali na calçada. Outra coisa muito diferente é você ter ali uma pessoa, não um cadeirante, não isso, mas uma pessoa já com alguma dificuldade de movimentação, ter que esperar na calçada. Questão de segurança e todo o resto, né? E, Ansel, falando ainda de vaga, me lembrei aqui sobre uma coisa que a gente tem recebido muito também ali no escritório, é a questão das vagas eletrificadas agora, né? Para carregamento de veículos, enfim, que mexe não só com o aspecto de vagas, né? Mas como aspecto até da infraestrutura do condomínio e do bairro, né? Como um todo também. Eu estou aqui programando um programa para falar sobre infraestrutura elétrica, porque me preocupa muito se as concessionárias vão ter condições de atender essa demanda sempre crescente de fornecimento de energia. Esse é um assunto que a gente vai tratar mais na frente, tá? Eu queria falar uma pergunta aqui que eu recebi da Paula Nunes Serviec de Campinas, tá? Paula, aqui não está muito clara se você pôs seu endereço para você receber a caneca. Então entre em contato aqui com o programa, manda o endereço certinho, completinho, para a gente poder cumprir a nossa promessa aqui, tá? A Paula pergunta assim. Opa, a pergunta é meio elaborada aqui. Olha, veja bem. Pequenas alterações que não têm o condão de levar a grandes transformações por si só, podem gerar um efeito cascata com potencial para criar grandes problemas? Como se foge disso, professor? Então, o que ela está perguntando aqui, pelo que eu entendi? Pequenas alterações que por si só elas não são muito representativas, mas que juntas podem criar um efeito cascata e gerar grandes problemas. Sim. Como é que se foge disso? Como é que se foge dos problemas causados por isso? Sim. Paula, a impressão que a gente tem é que sempre os grandes problemas, ele é um agrupamento de pequenos... É um mosaico de probleminhas que viram As grandes tragédias são né? sempre isso, né? São sempre o agrupamento de pequenos probleminhas ali. Experimenta mover um brinquedo de criança, colocar ele no lugar errado, num condomínio, né? Você vai ter ali uma enxurrada de reclamação por causa... pode ser um escorregadorzinho que você coloque no lugar errado. Você vai ter uma reclamação ali dos moradores dos andares mais baixos, né? Estou dando um exemplo meio caricato aqui. Bem, eu acho que para você tentar não cair nessas armadilhas, de novo é um negócio que a gente falou aqui no começo, se cerque de profissionais, né, de especialistas no assunto, porque o leigo, às vezes ele vê o problema de forma superficial, né?
um profissional, um especialista, um arquiteto, um advogado, ele vai ver não só aquele problema, mas as implicações daquele problema, ou por experiência, ou por técnica, ou às vezes existe até procedimentos técnicos para você não cair nesse problema. Então, eu acho que a melhor forma de você consultoria profissional. É se cercar de profissionais, né? E aí eu vou te falar uma armadilha que tem nisso, Paula, que é o seguinte. Vamos fazer uma analogia aqui com medicamentos, tá? Então a gente hoje só vai no especialista, não existe mais o clínico geral, o médico de família e tal. Você vai no médico especialista disso que vai te fazer uma receita. Você vai no especialista daquilo e vai te fazer uma outra receita e uma outra receita. De repente você está tomando remédio de 3 médicos diferentes que não conversaram, não combinaram nada e pode muito bem acontecer que o remédio A do médico A é incompatível com o remédio do médico B. Então, às vezes, a gente tem, analogamente, uma situação parecida. Se você pegar muitos profissionais diferentes, cada um na sua respectiva área, e que não se conversem, e que as ideias não estejam conciliadas entre si, isso pode te criar um problema também. Né? Sim, não querendo puxar a sardinha aqui agora para o nosso lado, mas já puxando? Já puxando, é justamente essa a principal função do arquiteto, né, quando ele é trazido, porque o próprio nome, né, o projeto, ele vem da ideia de se projetar, de antever as coisas, de imaginar como essa situação que está aqui, que hoje não está tão boa, vai se transformar em algo mais adequado no futuro. E é o projeto de arquitetura que geralmente coordena esses vários outros profissionais, que coordena o profissional da elétrica, o profissional da estrutura, enfim, para que aquilo seja algo coeso, né? Porque senão, obviamente, cada um vai puxar a sardinha para fazer da melhor forma, para resolver o seu problema específico e pode criar uma implicação ali numa área que está logo ao lado, né? Então, enfim, eu acho... a gente vê cada vez mais os condomínios tendo essa preocupação em chamar os escritórios, às vezes para coisa muito específica mesmo, resolver uma portaria, resolver uma brinquedotécnica, atualizar, fazer o retrofit de uma fachada, mas às vezes para planejamento geral do condomínio, com várias solicitações que precisam ser feitas, e a gente tem que quase que fazer um master plan, né? Uma implantação geral, organizar uma visão várias macro. questões. Olha, muita gente fala que engenheiro e arquiteto não se bicam, é o contrário. Eu concordo com o que você falou, né? Eu acho que conciliar... Os profissionais se complementam. Não, eu acho que conciliar essas várias opiniões, ter uma visão macro e poder coordenar um com o outro para que as coisas não entrem em conflito, é muito importante. É isso que a Paula tá procurando uma resposta. Eu acho que você matou a pau. É isso mesmo. Eu acho que é isso. Espero poder ter ajudado, Paula. Tudo bem. Te agradeço mais uma vez pela presença. Está convidado a voltar aqui sempre que você quiser. Parabéns pelo programa, parabéns por tudo, a infraestrutura, os profissionais. Muito obrigado. O retorno aqui é muito legal, eu tenho muita comunicação que vem dos síndicos, muitos me chamam para fazer trabalhos também, espero que chamem você também, mas independentemente disso, que se não é Claro que é bom, a gente gosta, né? Mas não é essa a finalidade principal. A finalidade principal é realmente divulgar a importância do síndico se equipar, se equiparar, se desenvolver, se preparar para as dificuldades que ele vai encontrar, ou que ele já está encontrando, e a gente também, com a nossa experiência, poder contribuir bastante para isso. Sim, o síndico, ele cuida da vida de muitas pessoas, né? Ele tem um impacto direto ali na qualidade da vida de muitas pessoas. Eu acho que, às vezes, não é isso. Às vezes, muitas pessoas é que tentam cuidar da vida do síndico, né? Também. E dar palpite na vida dele. Bem, amigo síndico, obrigado por ter assistido mais desse programa. Não esqueça aqui de comentar, de dar o seu curtir se você realmente gostou. Se inscreva no canal, nós estamos já com muitos inscritos. E até a próxima. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.